Então, a gente procurou... Eu quero, antes de mais nada, agradecer a minha equipe, Marina, Jackson, Bia e Léo, meu sócio, pela ajuda na organização do painel. E a gente procurou trazer aqui um pouco de cada ponta da cadeia de discussão de riscos concorrenciais no M&A. Então, eu vou começar apresentando as pessoas aqui do painel, começando pela minha querida amiga e colega Luciana Filisbino. A Luciana, ela é sócia do Madrona Advogados, com atuação nas áreas de fusão e aquisição, private equity, societário, contratos e governança corporativa. Ela é formada em Direito pela FMU e possui LLM em Direito Societário pelo INSPER, com extensão internacional em Financial International Transactions na Universidade da Califórnia. Cursou Innovation and Disruptive Strategy pela Harvard e concluiu pós-MBA no Advanced Boardroom Program for Women pela Samposo. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Cris. Aqui do meu lado, o Luiz Peccioli. Eu vou começar aqui pelo Luiz. Aqui são dois Luiz Augusto, me confundi, mas aqui meu amigo Luiz Peccioli, que nosso grande companheiro de vários M&As, né, Luiz? Ele é sócio da Inspire Capital Partners e possui mais de 25 anos de experiência em finanças corporativas e mercados de capitais. Ao longo de sua carreira, assessorou empresas e seus acionistas em transações emblemáticas de fusões e aquisições, levantamentos de capital e reestruturações financeiras, principalmente nos setores de consumo e varejo, recursos naturais e commodities, serviços financeiros e infraestrutura. O Luiz é bacharel em Ciências Econômicas, então ele faz a diferença aqui no painel, né? Pelo Mackenzie, em São Paulo. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite e pela parceria de tantos anos. Obrigada a você, Luiz. Aqui do meu lado direito, o Rafik Bachur, que vários de vocês conhecem, nosso grande amigo e colega também de várias transações. Ele é especialista em antitrust e regulatório no mundo de M&A, de transações internacionais e fusões internacionais. E ele também atua em questões de investigações de práticas concorrenciais. Ele é um dos Managing Partners globais do Freshfields. Ele fica em Bruxelas e veio ao Brasil especialmente para esse evento, então eu agradeço muitíssimo a sua presença, Rafik. Welcome. Pleasure to be here. Our pleasure. Ao lado do Rafik, o nosso querido conselheiro Luiz Augusto Hoffmann. Ele é conselheiro do CAD desde 2019. É doutor em Direito pela Universidade de Camerino, Itália, e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Bem como especialista em Direito Tributário pela PUC, em São Paulo, com graduação pelo Mackenzie, além de professor convidado de Direito Concorrencial do IBMEC. Atuou de 16 a 19 como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, como advogado desde 2004 em São Paulo e foi professor de Direito do Consumidor na Universidade de São Caetano do Sul. Foi também secretário da Comissão de Apoio aos Departamentos Jurídicos da OAB São Paulo, bem como diretor do Departamento Jurídico e diretor titular do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias de São Paulo. Bem-vindo, conselheiro. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, voltando à minha fala inicial, a nossa ideia aqui é tentar tratar um pouco, pelos vários elos da cadeia, como que as partes interagem na análise de riscos em fusões e aquisições. E, atualmente, a gente tem visto, tanto nos Estados Unidos, provavelmente mais nos Estados Unidos do que na Europa, e o Rafik aqui me alertou que, embora na Europa esteja havendo, aparentemente, um recrudescimento do rigor das autoridades na análise de fusões e aquisições, sobretudo em função das big techs, dos digital markets, das dificuldades de definição de mercado e de localização dos centros de poder de mercado nos mercados mais dinâmicos, né, usualmente os mercados digitais. Nos Estados Unidos, na verdade, que as autoridades têm sido mais rigorosas na análise de fusões. A gente tem visto várias delas sendo questionadas, algumas sendo, inclusive, bloqueadas ou forçando as partes a desistir dos negócios por conta desse rigor
que leva até aquela antiga máxima de o grande é mau, e que um mercado com várias pequenas empresas seria um mercado mais saudável. E nesse contexto de recrudescimento das análises, de aprofundamento do rigor técnico das análises, automaticamente do nosso lado, né, do lado dos advogados, dos advisors, dos financeiros, dos advogados contratualistas, em face desse potencial rigor, se torna muito mais sofisticada também a construção dos deals, e a construção contratual desses negócios, dependendo se a gente está no buy side ou no sell side, o que a gente coloca no contrato de garantias, a alocação de riscos contratuais e até mesmo a decisão sobre a viabilidade de alguns negócios. Então, é nesse contexto que a gente começa a nossa discussão aqui, e eu começo egoisticamente falando do ponto de vista dos advogados concorrenciais e perguntando para o Rafik em que momento começa a interação com os clientes, melhor dizendo, em que ponto começa a identificação de potenciais problemas numa transação, a partir dessa identificação dos problemas do nosso lado, né, técnico dos advogados, até a interação com os clientes, apontando esses problemas, como conduzir essa discussão com os clientes, indicando os problemas, e como fazer essa acomodação desses possíveis riscos concorrenciais com as partes e no contrato. Então, Rafik, eu gostaria de te ouvir, obviamente, trazendo toda a sua experiência aí no direito europeu e no direito mundial, nas fusões internacionais que você conduziu. Thank you. Maybe I'll start with just two comments. First is thanks a lot for the invitation, of course, to Chris and to IBRAC. Delighted to be here. Second is maybe to explain that I'm not listening to music and I'm not on a conference call. This is the translation, simultaneous translation, and that may explain why there's a little bit of a gap between somebody finishing their sentence and me jumping in. I've been accused of being slow in the past, but I've got a different excuse now. Going back to maybe the question, Chris, I think there's several elements to my mind that impact the way we approach these things. I think it's partly driven by the client and the sophistication of the client as to antitrust issues and their experience of having gone through transactions which do raise antitrust issues. And the second is the type of case that we're looking at. Is it a simple case? Is it a clearly difficult case? Or is it somewhere in between, shades of grey, as it were? So the approach that at least I advocate for is let's start off with the issues, and then we can work through the client element into the equation. Let's firstly and very broadly categorize cases into, I would say, 3 buckets. First is cases where you do the analysis and you can very, very quickly reach a conclusion that they don't raise any issues. You're in a world where it's process, it's nothing more than that. And then the interaction with the client is all about how do we get you through this process with the least pain possible, because let's face it, it is a lot of red tape that we need to go through, but we'll get them through that. I think there's another category of cases where, again, on the other extreme, they're clearly raise issues. It's a consolidation within an industry. You know you are facing issues, so you need to take the bull by the horns, as it were, from day one, and not wait until late in the day. I think, given the complexity of the world that we operate in collectively, given the number of authorities that we, at least in a lot of the deals that we do, have to interact with on a global basis, given the uncertainty around the process, my advice is always you need to do your homework early and you need to do it thoroughly. From a practical perspective, there's often a tension between what we're asking for and a client's position, because doing the homework costs money, and there needs to be a commitment to do that. In particular, where a lot of the processes that we're seeing nowadays are auction processes in the private M&A space. In public M&A, it's a little bit different. So how do you commit the resources and the effort to do that whilst you don't know whether you're in phase 1, phase 2, or you're ever going to make it, or indeed whether you're being played by one of the bidders.
or the sellers at the end of the day. So there is that threshold point that needs to be discussed. But I would say very quickly you need to move on to spending the time and effort to flushing out the issues, working through the strategy, having a roadmap to identifying where you're going to get to and how quickly it's going to take. And I think the test, to my mind, is avoid surprises. Do as much work as possible so that you do avoid surprises at the end of the process, because that's what clients don't like. Which is fine, because their business case is built on no surprises, not many surprises along the way. There's always a certain level of unpredictability when it comes to interaction with an authority. You're never going to have it sort of 100% correct with no particular bumps in the road. I often describe the process as a roller coaster, and it often is a roller coaster. But I would say strap on and enjoy the ride. That's what you're in for at the end of the day. There's another category of transactions which are the shade of grey. You know, there's something to assess, there's something to look into, but it's not entirely clear as to whether you're going to end up in a remedy world or no remedy world, and what the pain is going to be. What is that remedy, and what's the process, and how long is it going to take? And that's largely driven by, I wouldn't say inability to assess the issues, but it's largely driven by how the market reacts to the deal, and what are the customers saying, and what are the suppliers saying, and what are the competitors saying, and are they able to build a proper case to raise the objections that should be taken into account by an authority, or is it more tactical and they should be ignored? So there are many of those cases that we face along the way, but again, I would say do as much homework as possible to limit the shades of grey that are out there. I think the other consideration here is how to approach the authority. When do you talk to them? When do you engage with them, and on what basis? Again, for the first category, I think is pretty self-evident. There's nothing to talk about. You just go and do the process. I think for the second category, where you know there are substantive issues, I say come up with your roadmap and engage early, and be open and frank about what the issues are, rather than try to hide them, because the authorities that we are engaging with are sophisticated. Don't assume that you're going to be cleverer than them in hiding any issues, and I'm sure nobody in this room attempts to do that. But take the bull by the horns, and go there and talk pretty proactively and constructively about where the issues are and what the solutions could be. So there's a lot of focus around what the solution could be, what the right solution could be, and there could be an argument and a debate about that. That's fine. But I would say be upfront about what the issues are. When it comes to the shades of grey, it's depending on how clear are the issues and how muddy are the waters, but it also depends on the commercial reality. How much time do you have to get the deal through, and what have you negotiated in the SPA in terms of long stop dates, in terms of CPs, in terms of break fees, etc., etc. That's going to be a big driver as to how you're going to play it tactically, and again, there are huge variations there. But let me pause there. Thank you, Havik. And with this, with your quote of... Desculpa, vou voltar para o português. Com a sua citação dessas cláusulas contratuais, eu pergunto para a Lu, o quão difícil é, Lu, essa interação com os clientes, quando a gente tem esses cenários. Nem sempre a gente tem um cenário muito claro, né, dos riscos. E, ao mesmo tempo, como o Rafik disse, os clientes não querem surpresas. Então, ainda que elas possam ocorrer, existe a necessidade de ter uma proteção contratual, né? Eu queria ouvir de você como é que... Porque, no final do dia, nós, advogados concorrenciais, a gente fica entre vocês, depois de vocês e vocês direto com os clientes, você e o Luiz. Como é que vocês fazem essa interação? Como é que vocês colocam no contrato as disposições necessárias para dar essa garantia de segurança para o cliente e evitar essas surpresas? Obrigada, Cris. Obrigada pela pergunta. Primeiro, obrigada pelo convite para compor o painel. Aproveitando aqui, desejar bom dia a todos e que tenhamos um bom painel. Obrigada pelos colegas também sentados aqui à mesa comigo. Bom, eu acho que quando as partes, né, cliente, comprador e vendedor, decidem seguir adiante com uma transação, eles levam em consideração diversos fatores, e levam em consideração, inclusive, a certeza, e querem a certeza da transação, né? No final do dia, todo mundo quer que a transação aconteça, que não tenha nenhum percalço, que tudo
corra da forma como eles haviam planejado e haviam imaginado. E a consumação da transação, ela depende de diversos fatores, fatores exógenos, fatores diferentes daqueles entabulados entre as partes, inclusive com relação à aprovação das autoridades, né? Então, no final do dia, obviamente, quando uma transação for passível de ser submetida ao CAD, ela, enfim, constitui uma CP, como a gente falou há pouco. Você e o Rafik trouxeram um ponto super interessante, que na minha visão, é exatamente o que a gente tem visto. As autoridades reguladoras da concorrência, no mundo e no Brasil, inclusive, elas vêm atuando de forma bastante criteriosa na análise das transações, né? Então, a meu ver, e eu concordo enormemente com o que o Rafik pontuou, a meu ver, é um trabalho que, muitas das vezes, para a identificação de riscos, muitas das vezes é um trabalho não a 4 mãos, é um trabalho a 8 mãos. Né? É um trabalho dos clientes, obviamente, porque os clientes é quem, de fato, entendem do business e se há alguma preocupação com relação à sobreposição, alguma preocupação do ponto de vista concorrencial, são os clientes que têm, de fato, a visão do negócio, mas é um trabalho também conjunto, não é só um trabalho do advogado de M&A, de fazer o contrato e depois entrega para o advogado do direito da concorrência e fala, toma aqui que agora, né, a bola é sua. É um trabalho conjunto. Na minha visão, o advogado do direito da concorrência tem que vir para a discussão, tem que sentar à mesa conosco, no momento ainda das discussões e no momento da construção. Então, na minha visão, é uma construção a 8 mãos. Né? E aí, feita essa análise de fato de onde tem riscos, essa análise do que se quer com a transação, a análise do que se pretende buscar com a transação e do que se pretende proteger se tiver alguma questão, alguma preocupação do ponto de vista da concorrência, só a partir dessa análise feita é que a gente consegue começar a pensar em contrato. Né? Então, a beleza do contrato é que ele não existe certo ou errado, não existe uma ou outra situação, a gente pode determinar, a depender da transação, a depender dos clientes, das partes, a gente pode construir diversos cenários diferentes. Né? Acho que aqui a gente tem algumas cláusulas que eu, inclusive, já usei, e, inclusive, tem alguns contratos nos quais eu trabalhei que a gente já tem à disposição, né? Já tem mais ou menos o caminho que a gente pode ir. No final do dia, de novo, buscando a certeza da transação, buscando a certeza da aprovação da transação, né? Eu acho que aqui as partes elas podem ter um combinado entre elas, né, e um compromisso de, por exemplo, vender ativo, vender unidade de negócio, licenciar uma parte da operação, se de fato, né, tiver algum questionamento aqui das autoridades. Então, é muito comum a gente ter disposições no contrato no sentido de que as partes assumem, e aí, de novo, normalmente a gente vê muito isso na ponta do comprador, né, o comprador assumindo a obrigação de desinvestir determinado ativo, unidade de negócio, se de fato tiver alguma preocupação concorrencial naquela transação. Acho que o importante dessas cláusulas é sempre, primeiro, ter a clareza da disposição, né, ter a clareza e ter os limites. Então, toda vez que a gente está falando em desinvestimento de ativo, de unidade de negócio, acho que é importante entender se existe algum negócio que é indispensável e que as partes, ou eventualmente o comprador, não quer abrir mão. Né? Então, no final do dia, acho que a participação do cliente ela é importante durante todo este processo, toda esta construção. É só ele que, no final do dia, consegue dizer para a gente essa operação aqui, para mim, é vital, então eu não posso ter nenhum remédio com relação a ela, mas eu poderia considerar aqui, se tiver uma preocupação do ponto de vista de concorrência, poderia considerar desinvestir essa outra unidade de negócios aqui. Então, no final do dia, é caso a caso, a depender ali da transação. Se de fato, né, uma obrigação como essa, um compromisso como esse de desinvestir ativos não for suficiente, muitas vezes ele pode não ser suficiente, então o que acontece? Né? Um compromisso adicional de que, não havendo aprovação, mesmo sem a imposição de remédios,
poderia aqui ter um compromisso das partes de buscar aí, né, de questionar a decisão da autoridade, seja na via administrativa, na via judicial, para que de fato a transação seja consumada. De novo, né, são cláusulas que a gente pode lançar no contrato, buscando a certeza da transação. Acho que o olhar aqui é sempre a certeza, o que a gente precisa fazer para ter certeza de que a transação vai sair, vai seguir adiante. O Rafik também comentou sobre multa, e multa é uma outra cláusula contratual que a gente também usa em operações de M&A. Eu tive até um contrato que a gente tinha exatamente essas três previsões, e elas não são, na verdade, excludentes, né? Muitas das vezes elas caminham juntas mesmo. Então a gente tinha ali o meu cliente na época era um comprador, e ele estava disposto a desinvestir, se necessário fosse, determinadas plantas, e ele já no contrato a gente já tinha deixado claro quais as plantas é que ele de fato não abriria mão e não seria ali ponto de desinvestimento. Tinha também, né, se de fato a transação não fosse aprovada, mesmo ainda que com remédios, de fato uma possibilidade de socorrer aí de questionar a decisão da autoridade, e também uma multa, né, uma multa é um break-up fee, mas um reverse break-up fee, que na verdade o comprador, e naquele caso o meu cliente assumia, na qualidade de comprador, ele assumia o compromisso de, se a transação não for aprovada pela autoridade, ele pagar uma multa, né, para o vendedor, uma multa no sentido de, ela tinha a conotação de preservar aí, ou de compensar o vendedor pelo esforço, pela tentativa de consumação da operação. Então, eu acho que tem diversas outras cláusulas. A gente também tem aqui cláusula de best efforts, e aqui eu tento fugir muito dessa cláusula, minha visão pessoal, tento fugir de cláusula de melhores esforços, porque ela é ampla o suficiente. Aqui no Brasil, ela tem uma questão até de aplicabilidade, né, e execuibilidade. Então, eu tento sempre, quando penso nessas cláusulas, eu tento construir compromissos e obrigações de forma muito clara, precisas, com datas, limites, e isso é aplicável para todas as circunstâncias, inclusive, né, para multa e para término de contrato. Então, acho que é mais ou menos nessa linha que a gente costuma ir, Cris, em termos contratuais, para tentar remediar o risco concorrencial em operações aí que possam ter alguma preocupação. Obrigada, Lu. A gente te ouvindo, a gente acha que é tudo tranquilo, que vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. Mas aí, exato. Quando a gente vai falar com o Luiz, ele já começa a fazer umas perguntas difíceis. Então, Luiz, contando um pouco da nossa história, né? Alguns anos atrás a gente não gastava tempo falando disso, né? Então, não tinha aquelas reuniões em que a gente falava... passou a falar quais são as tendências do CAD, qual é o perfil dos conselheiros, eles são mais intervencionistas ou menos. Depois o conselheiro Luiz vai nos ajudar aqui nessa discussão. Mas, mais recentemente, e sobretudo depois da nova lei, não mais tão nova, todas essas discussões passaram a ser muito importantes, né? E vocês passaram a meio que concorrer com a gente, né? Sabendo, às vezes, um pouco mais de antitrust do que nós. Mas as perguntas são muito mais duras, né, dos clientes, porque é uma visão completamente pragmática. Eu tenho um negócio, eu quero fazer um negócio, o que pode dar errado, né? E, em tese, tudo pode dar certo, mas muitas coisas podem não dar tão certo, né? Como que você, ouvindo um pouco os advogados e interagindo como cliente, porque, na verdade, o assessor financeiro acaba sendo o cliente, enxerga isso? Quer dizer, a identificação de um problema pode ser um balde de água fria num negócio, costuma ser. Você já desistiu de negócios porque um risco concorrencial foi identificado? Como que é essa dinâmica? E como que isso impacta a interação do cliente na parte contratual mesmo? Ou seja, como é que o cliente aceita ou não aceita o fato de que, eventualmente, é necessário colocar alguma proteção contratual que revela um problema? Obrigado pela pergunta, Cris. Antes de começar a falar sobre o assunto diretamente, deixa eu dar os parabéns para você, para a sua equipe, por ter pensado nesse painel que coloca junto os diferentes elos da cadeia,
as diferentes peças do quebra-cabeça. Acho que é não frequento essa minha primeira vez aqui num evento do IBRAC, mas imagino que seja um approach, uma maneira diferente e mais ampla. Diferente da maioria de vocês, eu, no papel de assessor financeiro, tenho um olhar para o assunto sob uma outra perspectiva, que, na essência, é uma perspectiva de valor. Né? Uma transação cria valor ou destrói valor. Um processo concorrencial, qualquer processo que mexe na dinâmica concorrencial, ele acaba sendo um determinante de criação ou destruição de valor. Você tem situações, e eu vou começar por um ângulo diferente, aonde você não participar do processo de consolidação já impacta no valor, né? Na medida que outros players naquele setor, por alguma razão, se organizam e isso muda a dinâmica concorrencial, isso pode ter um impacto muito representativo no valor do seu ativo e ser traduzido também na liquidez do seu ativo. Você tem situações onde um acionista, de um dia para o outro, abre o jornal, descobre que foi feita uma transação, ou foi anunciada uma transação, e que aquela transação destrói muito valor para ele, não apenas porque a empresa combinada vai ter vantagens competitivas que ele não tem, mas também porque a dinâmica concorrencial se moveu de uma maneira, as peças do xadrez se moveram de uma forma que ele nunca mais vai conseguir vender, né? E isso simplesmente destrói totalmente a liquidez e, consequentemente, o valor. Um outro ponto, e o Rafik comentou sobre isso, principalmente nesse novo ambiente onde a gente convive com a consolidação dos grandes e uma certa disruptura causada, enfim, a gente, para não usar muito jargão, pela tecnologia, no final, por novas maneiras de solucionar problemas velhos. Essa dinâmica, quer dizer, nas transações, uma coisa que o Rafik estava falando, ele classificou ali, tem a transação clara, que você sabe como ela termina, e que ela não vai ter problema. Tem uma outra que também é clara, que ela não vai dar certo, né? Tem os tons de cinza ali no meio, que ali é que a conversa fica mais divertida, por falta de uma palavra melhor. E é importante todo mundo ter em mente que essa diversão, né, o fato de você pegar está considerando uma transação que não é clara como ela vai ser vista do ponto de vista concorrencial, isso traz incerteza, isso leva a um processo longo e tempo, na prática, representa risco, que representa destruição de valor. Sem dizer, nas consequências, digamos, da visão da autoridade para aquela transação. Uma transação que começa e não termina, independente dos remédios que eventualmente estejam previstos nos documentos, dificilmente os remédios vão, de fato, compensar a perda de valor, né? Eles compensam parte, eles existem lá para alinhar os interesses, etc. Mas, quando você vai fazer a conta, você pensar, poxa, o João tentou vender aquela companhia, a transação não deu certo, a companhia ficou no limbo, sem dono,
com um problema de liderança durante um ano, sendo atacada pelos seus concorrentes frente à fragilidade daquela fase de transição. A transição não acontece, precisa ser retomada num outro contexto. O segundo contexto tem um ambiente concorrencial pelo ativo muito menor, e o ativo já perdeu o valor durante aquela fase. Isso aqui é uma tragédia empresarial, e esse valor nunca vai ser recuperado. Mas não estou de nenhuma maneira desmerecendo o framework contratual, ele é o que a gente tem, né? Mas acho que o meu ângulo é muito mais deixar claro que, olha, toda a questão, a estrutura contratual existe para regular como é que as partes vão se comportar ao longo do caminho, mas dificilmente elas vão, de fato, compensar por um resultado imprevisível. E daí eu volto num ponto, de novo, que o Rafik comentou ali no início, quando ele falou, e a Luciana também, quando os dois falaram sobre a importância da preparação de um assessment das consequências da transação, dos impactos da transação, cuidadoso, criterioso, feito, enfim, quanto mais cedo, melhor, e com quanto mais profundidade, melhor. O problema que acontece é que o processo, por definição, envolve posições conflitantes a respeito do assessment de risco. Você tem, por exemplo, um processo onde um ativo está sendo disputado por mais de um comprador. Antes do contrato ser assinado, antes de você ter um negócio alinhado, cada um dos dois compradores, o seu objetivo é construir uma imagem de uma transação mais segura, ou seja, com menos riscos concorrenciais, seja para fazer a sua proposta parecer mais competitiva, seja para criar um ambiente para negociar melhor as cláusulas que a Luciana mencionou. Negociar uma multa menor. Enfim, negociar obrigações de tomar remédios mais leves. O vendedor, nessa fase, por outro lado, tem um interesse simetricamente oposto. Ele quer maximizar a multa, maximizar as obrigações. E esse conflito, obviamente, dificulta uma negociação mais transparente entre os dois. Cada um tem a sua agenda e está defendendo a sua agenda. A transação, em seguida, é assinada, todo mundo acha que os interesses se encontraram, mas se você for viver, quando você vive a experiência, você percebe que eles não estão tão alinhados assim. Por quê? Novamente, na fase posterior, o comprador, na sua negociação aí com a autoridade, está buscando minimizar os remédios, o vendedor quer fechar rápido. Então, a variável relevante para o comprador é o tamanho do remédio. A variável relevante para o vendedor é o tempo. E, obviamente, a variável relevante para a autoridade é a análise criteriosa e, enfim, a segurança de que a sociedade não vai sofrer os impactos adversos daquela situação. Esses conflitos de interesse dificultam muito a possibilidade de a gente encontrar, de a gente ter uma negociação realmente transparente, que traga todo mundo para a mesma agenda, para que a gente possa construir isso. Tem outros desafios aqui, acho que... não sei como é que eu estou de tempo, Cris.
tentando, me alongando um pouquinho, quando a gente fala continua nesse caminho, né, surgem outras questões. Uma questão que eu acho sempre muito complexa é você avaliar em dinheiro, né, em valor, um remédio. As pessoas que são, digamos, ou estão no começo da carreira de finanças, ou que não são dessa área, tendem a achar que é uma fórmula matemática e que um ativo, o valor do ativo é exatamente o valor presente do seu fluxo de caixa descontado. Agora, quando você coloca no contexto que aquele ativo eventualmente vai ter que ser vendido muito rápido, para um universo, ele só pode ser ofertado para um universo pequeno de compradores, porque meu xará aqui vai reconhecer que se tivessem muitos compradores, não precisava vender, né? O motivo que precisa vender é justamente porque tem poucos. Então, são poucos compradores, tem pouco tempo, e mais importante, os compradores sabem que você precisa vender naquele prazo, e eventualmente eles também sabem o tamanho das duas multas, né? Porque tem a multa da Luciana e tem a multa do Luiz. Né? Se eu não fechar a transação, eu pago a da Luciana, que é cara, e se eu não vender no prazo, eu pago a do Luiz, que às vezes é mais cara ainda, né? E às vezes é mais caro do que o valor do próprio ativo. É claro que aqueles poucos compradores vão se aproveitar dessa situação, e que isso aqui é uma dinâmica que destrói valor. Quanto ele destrói, é muito difícil você, com às vezes 2 anos de antecedência, quantificar e saber quanto é que isso vale. Outra questão que me parece um desafio de todos nós, no nosso dia a dia, eu estava conversando com a Cris outro dia sobre o painel, eu usei a palavra profecia autorrealizável, né? Então tá bom, a gente senta e combina o jogo que o maior remédio que dá para tomar, o mais amargo de todos, é esse aqui, né? E daí a gente discute aquele remédio, analisa aquele remédio, escreve aquele remédio com a ajuda da Luciana, submete aquele remédio. Todo mundo acha que aquele remédio vai ser... Quer dizer, todo mundo tem medo que esse exercício torne o remédio mais amargo o remédio prescrito. Que, de novo, é um incentivo a evitar esse caminho. Ele seria ótimo? Seria, mas, infelizmente, os interesses não são todos alinhados. Talvez a última coisa que eu ia falar sobre essa... Enfim, como é que os remédios são analisados nos processos, né? É voltar um pouco para aquele ponto que eu comentei agora há pouco, de como é que as informações acerca da transação são usadas pelos competidores, seja durante o período, como eu falei agora há pouco, a empresa está ali, o objeto da transação está ali, de uma certa maneira, fragilizado, e ele acaba sofrendo pela ação dos concorrentes, é normal, faz parte do jogo. A maneira como é que a informação também é usada pelos potenciais compradores do remédio, né? De novo, uma situação aí meio cruel. Claro que, como o Rafik comentou no começo, quanto mais sofisticado, quanto mais precedentes houverem, mais fácil é você convencer as partes a tentarem trabalhar em conjunto, se prepararem e negociarem de uma maneira um pouco mais transparente. E isso faz com que, a cada dia, esse processo se aproxime de uma situação mais fácil. Acho que hoje está muito melhor do que quando a nova lei foi introduzida, que já faz alguns anos, mas certamente daqui a 10 anos todo mundo vai estar muito mais maduro do que está hoje.
Obrigada, Luiz. Acho que você traduziu muito bem assim, a complexidade das interações e a responsabilidade de cada um de nós nesse processo de construção de um deal, né? Então, quando a gente pensa o quanto que a gente tem que fazer esse assessment o mais cedo possível, como o Rafik mencionou, e a responsabilidade que a gente tem de fazer um assessment preciso o suficiente para se encaixar nessa assimetria de interesses que o Luiz mencionou e ser traduzida contratualmente em cláusulas, né? E o quanto a expectativa das partes nem sempre é a mesma, mas alguma coisa vai ter que ser traduzida ali num contrato que reflete a intenção das partes de um jeito, de um lado cedida um pouco mais, de outro lado cedida um pouco menos, porque, de novo, nunca vai ser possível que a gente consiga colocar os interesses perfeitamente traduzidos de quem compra e de quem vende, né, Luiz? E, ao mesmo tempo, quando a gente notifica, um alha jacta est, né? E aí cai no colo do conselheiro, com toda essa responsabilidade nossa, né, dos advogados, dos advisors que deram no final do dia um aval para o cliente para seguir com a nossa rubrica ali, né, Luiz? E a expectativa que recai sobre o CAD, conselheiro. Não só, quer dizer, em relação, obviamente, ao mérito da análise, aí eu volto lá na minha fala inicial, que tem se tornado cada vez mais sofisticada, como não poderia deixar de ser, cada vez mais rigorosa, também como não deveria deixar de ser, mas muitas vezes com um imponderável, né, de prazos muito longos de análise, que aí tem a questão do quanto afeta o valor da operação, o quanto torna aquele ativo depois menos atraente e o quanto leva a operação a caminhar para um futuro não esperado por ninguém, porque se não sai o negócio, não é só um negócio que não sai, é eventualmente um player que começa a morrer, né? Então, conselheiro, são várias expectativas que recaem sobre o CAD, e a gente gostaria de ouvir do senhor a sua visão a respeito desse contexto todo e também a sua visão sobre como o CAD interpreta um contrato onde o roadmap está ali para evitar surpresas, né? E, ao mesmo tempo, pode ser um caminho das pedras para novas surpresas que ninguém gostaria de ter, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho o senhor a esse respeito. Obrigado, Cris. Queria dar um bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o IBRAC na pessoa do presidente Bruno Drago, no Guilherme Ribas também, editor de concorrência. Cumprimentar meus colegas de painel na pessoa da Cris. Obrigado pelo convite. Tema interessante. E não poderia deixar de comentar também os advogados, economistas, mas também os servidores, os colaboradores do CAD. Queria falar um pouco agradecer ao Rafael Parisi, que me ajuda, junto com o Lucas Barros, que está aqui também, a fazer a nossa trabalho de enorme responsabilidade, que é fácil falar por último, depois de toda essa responsabilidade que vocês jogam no nosso ombro, né? Mas acho que a gente vai tentar enfrentar aqui como a gente tenta diariamente. E não poderia deixar aqui de questionar que eu acho que a gente teria até quórum aqui para poder julgar algum ato de concentração. Então, eu queria cumprimentar a Lenisa, o Sérgio, o Gustavo, o Vitor, a Paula, que está aqui também, meu grande amigo Maurício também. Pode trazer algumas coisas para... Vamos perguntar para o Maurício e para a Paula, que eles podem falar tudo, a gente não pode falar nada. E eu tinha visto o Valdir aqui, queria cumprimentá-lo também. Não é fácil, né? É um tema de enorme responsabilidade. E, para complicar um pouco, com o meu xará aqui, o Luiz Augusto, queria lembrar que, às vezes, a gente ainda tem aquele terceiro que vai comprar, né? Aquele que tem que comprar alguma coisa e vai ter que fazer aquela valoração toda ainda. E a gente sabe que nunca vai ser como você comentou, nunca vai ser em valores que seriam praticados normalmente, né? Tem uma grande depreciação e uma grande pressão também, e a gente ainda piora porque a gente ainda quer que ele rivalize ainda, porque se não for para rivalizar, a gente não vai autorizar. Exatamente. Então não é brincadeira, eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande, mas isso se deve em grande parte por um ponto de vista que eu acho muito melhor, é a nossa nova lei, quando a gente muda para o regime de uma análise prévia dos atos de concentração. Então, é melhor fazer isso agora e todo mundo se estressar, ou vamos deixar isso correr para os próximos 10, 15, 20 anos e deixar isso a cargo do judiciário? Não me parece que o legislador errou.
Acho que ele foi muito sábio em trazer isso, seguir os modelos aqui que o Rafik acompanha aí mundialmente, que a gente sempre aí recebe as estrelas dos guias e das entidades que classificam o CAD como uma instituição de excelência. E eu achei curioso aqui, porque o enfoque que eu vou dar, pelo menos, é uma coisa, acho que vocês, os advogados, vejo aqui, economistas que acompanham a gente, negociam os atos de concentração, sabem que o mais importante é um diálogo transparente e é um espírito colaborativo. Se você não tiver isso, se começar com o pé esquerdo, como em qualquer relacionamento, como qualquer coisa da vida, não vai ficar legal, não vai ficar bom. Porque é aquela primeira impressão, aquela primeira questão que poderia ter sido apresentada, que não teria sido apresentada, ixi, eu vou desconfiar dessa pessoa, eu vou desconfiar desse advogado. Olha o trabalho que teve, começou lá com a parte negociar, com o assessor financeiro, aí passou para o advogado de M&A, passou para o advogado concorrencial, aí foi tudo isso do outro lado, isso depois, às vezes, com o terceiro. Não é complicado. Então, por que não ser honestos? Por que não ser transparentes? Não estou dizendo aqui que os advogados não são, nem os economistas, mas por que a gente não começar do modo mais prudente e mais transparente? E a gente brinca, né? O quanto antes. Por que começar a deixar isso para falar só com o tribunal? Por que não falar isso, talvez, já na pré-notificação, em todos os passos que a gente passa? Quem vai ser beneficiado com isso? Vai ser a autoridade? A gente está lá para responder à sociedade, para prestar o nosso serviço, mas, no fim do dia, os maiores beneficiados são as empresas que vão ao CAD, são as próprias requerentes dos atos de concentração. E quando você tem mais tempo para discutir o caso, para achar soluções, para achar e negociar os remédios, vai ser melhor para todo mundo. E, obviamente, a gente tem discutido muito aí essa questão, é o bem-estar do consumidor, né? A gente teve discussões aí agora recentes. Mas um ponto que eu gostaria de ressaltar também, que às vezes não passa muito evidente, né? Mas qual que é o racional daquela operação? Quanto que isso vai efetivamente impactar o mercado? Qual o motivo real que as empresas estão fazendo para tomar essa decisão desse ato de concentração? Quais são as eficiências que são resultantes? A eficiência está lá no final do nosso Guia H, né? A gente vai olhar lá, quando tem muito problema, mas por que não inverter e mostrar para a autoridade, olha, vai bater aqui, a gente está fazendo isso, mas por conta desse ponto, que vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para o consumidor no ponto de vista final. Eu queria pegar carona um pouquinho aqui no que o Rafik falou. Não retenham informações, não tentem barganhar com a autoridade. Se tem alguma coisa que a gente mais odeia, é alguém não falar a verdade, reter as informações, ou fazer de conta que não tem problema concorrencial. Quando todo mundo sabe, até um aluno de primeiro ano, nem da faculdade de Direito, da faculdade de Medicina, sabe que tem problema, e a gente vai ouvir que não tem problema. É difícil para a gente. Aí essa variável do tempo que está sendo documentada, que time is money, como o Luiz Augusto falou, vai ser ruim para todo mundo. Então, parece meio basilar, mas acho muito importante a gente bater nessas questões e evitar essas estratégias mais arriscadas. E isso, ainda mais quando a gente fala de uma operação complexa, né? Teve até, não gosto muito de falar, mas a gente já teve casos que foram notificados sob rito sumário que tinham problemas concorrenciais. Então, para quê, né? Por que a gente vai caminhar nesse sentido? E aí eu queria destacar também essa questão que, agora saindo um pouco do ponto de vista da autoridade, indo um pouco mais dos assessores financeiros, dos advogados, a gente sabe que tem essas zonas cinzentas, né? Quando pode ter mais problema, tem o imponderável, a gente, para ajudar a nossa lei, muda a nossa composição depois de 4 anos, então entra um, sai outro, como que cada um vai ver, é óbvio, é a lei. Tem os motivos que são muito bons para que não tenha uma perpetuação nos mandatos dos conselheiros, mas também isso gera essa questão. São variáveis, eu acho, que a gente tem que levar em consideração. E aí, não queria ir muito para o juridiquês, mas a gente tem que lembrar que tudo isso que eu estou falando está na lei, né? Quando a gente fala dos deveres de boa-fé, que estão no Código de Processo Civil, quando a gente fala cooperação, que deve ter também de acordo com o andamento dos processos administrativos. E aí eu acho que, na verdade, não é uma sugestão que eu faço, na verdade, é mandatório, é cogente. Isso está na lei e as empresas, os advogados, os economistas têm que ter essa postura proativa, colaborativa, de boa-fé, o que é exatamente recomendável. Eu venho da advocacia, advoguei minha vida inteira, para mim foi um drive muito diferente ir para a iniciativa pública,
Hoje estou bem acostumado, muito feliz com o meu mandato e com o relacionamento com meus colegas todos. Mas eu acho que estou falando talvez um pouco do aspecto negativo, mas achei importante te ressaltar isso, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado, e eu acho muito interessante o painel, porque ele coloca todo esse, não é o roadmap do business, mas é o roadmap da aprovação, né? Quando os advogados, as partes, especialmente, acho que já acabou, assinaram o contrato, espera aí, tem um novo capítulo começando, né? Vamos começar o segundo tempo aqui, e às vezes tem prorrogação, né? A gente prorroga o prazo também. Mas eu acho que também é importante a lei também, que trouxe esse prazo que a gente tem para analisar os casos. Então, todo mundo sabe qual que é o prazo. Então, enfim, acho que tem que levar essa questão em consideração. E aí tem uma variável que é comum a todos, né? Todos sofremos pressão. E como que você pode lidar e como que a autoridade deve agir com os advogados e vice-versa? Eu acho que... Eu lembro que eu comecei minha carreira trabalhando com o procurador da República, e ele me falava uma coisa que eu não esqueço até hoje. Pena que o Valdir acho que não está aqui, mas já falei isso para ele já. Que direito é bom senso. A gente tem que ter um espírito colaborativo e tentar achar o bom senso em todo mundo. Todo mundo sofre pressão. Às vezes os advogados estão muito pressionados, a gente até se solidariza e comenta, poxa, não queria estar no seu lugar. Mas a gente tem que achar um ponto comum, tem que conversar, tem que achar o timing correto. Se eu não respeitar os advogados não me respeitarem também, lembrando, né, a gente não faz um ato de concentração por vez. A gente tem alguns, tem dos outros gabinetes, tem os processos de conduta. É uma responsabilidade que a gente chega, já recebe um estoque. Então, eu acho que todo mundo tem que tentar acho que respeitar um ao outro e chegar a um ponto em comum. E aí a gente vai dizer o seguinte, e as reuniões, e os contatos, como que eles devem ser, né? Tem que pedir, tem que não fazer, como que é na SG, não é no tribunal? Eu acho que no tribunal talvez seja um pouco pior, porque a gente já tem uma instrução muito bem feita e a responsabilidade vai recair sobre a gente. Não são todos os casos que vêm também, então a SG tem um papel, o Barreto tem um papel bem desafiador nessa questão da gestão dos casos, né? E onde coloca os esforços dele também. Mas eu acho que, pelo menos, esse princípio da colaboração que a gente tem que tentar chegar. Mas aí tem um grande amigo meu que me fala, Luiz, mas cada um, às vezes, acha que o bom senso é de um jeito diferente, né? O meu bom senso pode ser diferente desse meu amigo, ou do meu amigo pode ser diferente do outro. Como que eu vou chegar num ponto em comum nisso? Caso a caso, é esse espírito colaborativo. E eu acho que, se você é honesto desde o começo, você vai criar uma ponte muito boa e você vai conseguir chegar naquele ponto que você deseja. Talvez não do modo que você queira, no resultado exatamente que você deseja, mas você vai conseguir construir alguma coisa. E aí já está interessante para comentar com vocês e falar um pouquinho, duas coisas que eu queria para finalizar aqui. E os remédios, né? Quais são os remédios? Como que a gente analisa? O Rafael e o Lucas não vão me deixar mentir aqui, mas eu fico perguntando, eu sou bem chato com isso, mas qual é o problema concorrencial? Porque o médico só dá um remédio se ele fizer um exame. Então, qual que é o problema efetivo? O que a gente tem que... Precisa ter remédio? Será que essa fusão vai ser pró-competitiva, esse AC vai ser pró-competitivo, ou vai ter algum problema anticompetitivo? Então, primeiro, qual é o problema, né? E segundo, se existe um problema, a gente está sempre naquele espírito de fazer a menor intervenção possível, só realmente quando é necessário, qual que é o remédio, né? E aí a gente gosta de deixar para os advogados, porque às vezes o remédio que eu imagino não é o remédio que possa interessar as empresas. Então, a gente costuma deixar as empresas apresentarem os remédios e ver se aquele nosso problema fica mitigado, fica resolvido. E aí eu acho que é importante, pelo menos a gente tem feito muito isso no gabinete também, tem um prazo, a gente evita que esse prazo seja prorrogado, mas eu acho que é legal a gente trabalhar com cronograma, né? É difícil uma autoridade criar um cronograma para ela mesma. Mas a gente tenta fazer isso. Olha, eu estou com esses pontos para decidir, eu quero fazer nesse período aqui essa análise, depois eu quero de vocês isso, o meu horizonte, para depois ainda falar com os membros, meus colegas, é tal data, é tal sessão, para depois eu ouvi-los, ver o que tem, a gente montar um novo cronograma e fazer por fases. Eu acho que quando a autoridade, quando os advogados respeitam
deixam a pressão de lado e tocam esses pontos e conseguem seguir isso, o resultado lá na frente ele é sempre o melhor possível. Obrigada, conselheiro. Eu concordo, acho que um ponto muito importante que o senhor mencionou é os vários tons de bom senso, né? Isso é uma questão importante nas nossas interações com as autoridades, sobretudo porque é uma composição plenária, né, conselheiro? Tem que haver um consenso entre todos os conselheiros para se chegar a um bom termo numa decisão. E aí eu gostaria de ouvir o Rafik, que obviamente está numa jurisdição bastante mais experiente, vamos dizer assim, embora o CAD tenha, obviamente, o seu enorme valor pelo tempo de existência, a Europa tem uma cultura concorrencial de vários e vários anos. Como que essa interação, Rafik, com as autoridades se dá? Como o advogado consegue fazer essa gestão das expectativas do cliente e, ao mesmo tempo, não ultrapassar o sinal em relação à autoridade, porque, obviamente, tem que haver toda essa cordialidade, essa cooperação que o conselheiro Hoffmann mencionou. E uma outra questão que eu gostaria de te ouvir, e depois eu gostaria de ouvir o Luiz e a Lu, sobre essa questão dos remédios, né? E aí eu concordo com o conselheiro que o remédio tem que ser trazido, e a gente procura sempre trabalhar com essa questão do remédio trazido antecipadamente pela parte. Mas muitas vezes o remédio trazido antecipadamente pela parte não é recebido satisfatoriamente pela autoridade. Né? E eu já tive experiências de interações com os meus sócios na área societária e eles ficarem indignados. Aí eu falei, então vamos comigo na reunião com o conselheiro, com o CAD. Né? E depois eu me arrependi um pouco de fazer isso, porque eu continuei indo no CAD, mas o meu sócio não. Né? Porque eles ficam absolutamente indignados com algumas propostas de remédio que inviabilizam, eventualmente, o negócio. Então, eu queria ouvir o primeiro o Rafik e depois eu gostaria de ouvir vocês dois. There's a lot to unpack there. Sorry. To start off with, in terms of interaction with authorities on the remedy, and you mentioned sort of a lot of experience in Europe on that, but I would also be somewhat critical of the European process, because the case handlers and the hierarchy and the managers that you're working with, and I'm talking about the European Commission here, that you need to engage with on the remedy are exactly the same people that are pursuing the case, and are exactly the same people who are going to judge the remedy and pass the decision or issue a prohibition decision. So there is to my mind, a question mark there about the system as a whole, as an administrative system, compared to the US system, where an authority needs to sue to block, which my personal view is fairer. So there is always a tension there in going there and discussing a remedy and giving up on certain arguments. And I'm talking about cases there where there's something to argue, right? It's not blatantly clear that a remedy is needed. Again, there are various categories of cases. There are some where the commercial reality is such there that you have to move pretty quickly on a remedy because of the way the deal's been negotiated, because the amount of time that you have under the deal documentation to find a solution. And going back to what Lewis, you were saying, having a process of 12 to 18 months of antitrust review and remedy discussions is knackering to the business. It's not good for a business to be hanging and living in limbo, as it were, for this period of time. It's not healthy, as it were. So in some cases, you need to decide pretty quickly what arguments are you going to give up on, irrespective of whether you believe in them, and go straight to a remedy discussion, provided that commercial reality allows you to do that, and offer something. You're not necessarily going to offer everything that is needed from day one. It is, at the end of the day, sort of a negotiation, although my corporate partners have a different view about that, because they say a negotiation is something you can walk away from. This is not something you can walk away from, because you've got the deal documentation there that binding you to the process. But at the end of the day, I think it's a question of getting the balance right by putting something credible on the table, not going in with something which doesn't pass the laughing test, at least. But again, not necessarily putting everything that is possible
or could resolve the issues, because there is a margin of discretion at the end of the day, and the assessment is very subjective. So do you push on the margins? Of course you do. Do you offer something which the authority is not going... If the authority, to my mind, has welcomed what you've offered with open arms and thanked you for it, invited you over for coffee as well, I think you've gone too far. Exaggerating a little bit here, but I think you get the gist of where I'm coming from. But I think that the discussion has to be an open and transparent one. I agree, Lewis, what you said in terms of you can't give medication if you don't know what the issue is. So you need to be clear about what are we aiming for, what are we trying to solve for, and then having a proper engagement on how to do that. I think, and this is something I often ask authorities to do, is be open-minded, though, about what you're receiving. Don't necessarily pass judgment on something before you take it for a road test, as it were, right? Receive it, be relatively convinced that, yes, it could work, not necessarily it's going to work. Go out there, market test it. It's a commercial risk for the parties to take if the market test doesn't work. So I think there's a need for a bit of flex from both sides. I think when it comes to the client, again, it's important to understand what the deal rationale is. Is what you're offering going to kill the deal rationale and make it pointless? Then we need to know that, obviously, because we shouldn't be offering anything on those lines. Might as well walk away and pay a break fee or whatever it is. So I think it's also, Chris, something that you mentioned. I think it's critical for a client to go and have a meeting with the authority to hear the objections and engage in the remedy discussions, because it's very easy to say, oh, these lawyers are not reporting the right thing to me, or what's wrong with these regulators, they don't know what they're talking about, the point hasn't been made. So I think it's very important for clients to be in the room, to engage, to listen, to understand where an authority is coming from. If you don't understand where your counterparty is coming from, you're not going to be able to hold a proper negotiation and engage with them properly. Perfect. Luiz? Eu acho que essa questão dos remédios, primeiro ela envolve de novo, vou voltar meio para o mesmo olhar, né, o mesmo ângulo, a questão dos conflitos, né? Uma transação cria valor na medida que ela, quer dizer, tem vários drivers de valor, tem vários fatores que criam valor, que justificam uma combinação de dois negócios, um ato de concentração. Invariavelmente, você vai ter situações que são ganhos de escala, diluição de custos fixos. Muitas vezes você vai ter também algum tipo de aumento de eficiência e um efeito, a gente pode discutir aqui se ele é colateral ou não, que acaba sendo um aumento de poder de barganha, que é justamente o ponto que eu tenho certeza que é um dos grandes objetos ali do olhar do CAD. Ao mesmo tempo, até o Luiz Augusto, o conselheiro, falou sobre a questão da boa-fé, né? Qualquer pessoa com um pouco de integridade intelectual vai reconhecer o desafio. E quando eu falo qualquer pessoa, eu estou principalmente considerando as próprias autoridades, né? Acho que todos colocam na balança os dois aspectos. Aquela transação, certamente ela tem vantagens econômicas para a sociedade. Você vai ter uma empresa mais eficiente, que vai ter mais custos menores, vai poder oferecer, de alguma maneira, preços menores para a sociedade. Então, existem vantagens que não são exclusivamente dos acionistas ou dos funcionários. Elas afetam os stakeholders, quer dizer, outros stakeholders também. Né? Isso. E daí tem, obviamente, a contrapartida, quer dizer, o outro lado, que existem transações que afetam a dinâmica concorrencial e o papel da autoridade, e o que prevê a lei é
tentar, de alguma maneira, eu estou tentando evitar palavras jurídicas, porque não é minha praia, né? Mas proteger a dinâmica, preservar uma dinâmica competitiva. Então, a gente tem certeza que todos os envolvidos têm a visibilidade desse balanço, né, dessas duas forças, de alguma maneira, conflitantes. Mas, de novo, o desafio está nos detalhes e na implementação. Sim, olhar para o processo, como o conselheiro Luiz sugeriu, enfrentar o processo com boa fé, de uma maneira construtiva, é a prática das pessoas, enfim, de um determinado tipo de pessoa, né? Mas, às vezes, o olhar e os interesses criam desafios. O Rafik também comentou uma coisa, acho que bem importante agora, essa questão de você trazer os clientes para perto do processo. Se a gente está aqui e aí eu vou falar uma coisa que não é muito natural para os banqueiros, né? Mas se a gente está aqui efetivamente tentando ter uma discussão com integridade intelectual sobre a dinâmica competitiva, ninguém vai ter essa discussão melhor do que os competidores, né? Então, eu tenho certeza que o meu cliente X vai ser capaz de explicar para quem for os méritos e os riscos e defender aquela transação muito melhor do que eu, com o maior respeito, do que a Cris, porque ele é que vive, ele é que sabe o nome, o sobrenome, o nome do filho do sujeito que trabalha na outra empresa, e como é que o jogo é jogado. E eu acho que isso enriquece muito o debate. Concordo muito e justamente, não só as partes envolvidas na transação têm que ser ouvidas aí para facilitar a nossa vida, mas o próprio CAD consulta os concorrentes das partes para saber se aquilo lá é verdade mesmo ou não. Lu, você quer comentar um pouquinho? Não, cada vez mais, Cris, que eu, né, ouvindo todos aqui falarmos eu cada vez mais acredito que, de fato, a gente tem que trabalhar, né, no fazer um homework, ter um pre-assessment aqui de forma integrada, né? Eu acho que o conselheiro falou muito de transparência e boa-fé, e eu acho que a transparência aqui, no final do dia, você só consegue mesmo, e é difícil, né, colocar na mesa a transparência, quando no final do dia você é comprador ou vendedor e ali o que você quer é a transação sendo concluída, pagar aquilo que você acha que é justo ou receber aquilo que você acha que é justo, né? Mas aqui eu não vejo outra saída, eu não vejo outra alternativa, senão, de fato, tentar ter a maior razoabilidade possível nas conversas, porque, de outro modo, a gente vai chegar e vai ter que trabalhar em remédios e situações em que você, de fato, as partes são concorrentes e a operação ela pode ser sensível do ponto de vista concorrencial. Esse é um tema que tem que ser enfrentado. Quer queira, quer não, é um tema que tem que ser enfrentado. De outra forma, deixa essa transação de lado, né? E o remédio pode ser amargo mesmo. E no final do dia, o remédio ele não tem um condão, e muitas vezes não terá o condão, de reparar ou compensar as expectativas das partes. Porque aqui o que a gente está falando no final do dia é conciliação de interesses, são expectativas, obviamente que tem as questões todas econômicas que o Luiz trouxe, mas não deixa de novo, a gente volta sempre para a expectativa e frustração. Então, no fim do dia, a gente tem existem mecanismos contratuais para a gente tentar, né, preservar ali o que as partes estão almejando e dar a segurança jurídica, né, do ponto de vista da concorrência. Existem. Os remédios estão aí para isso. Agora, no final do dia, se as partes tiverem que lançar a mão, de fato, de um remédio, desinvestir alguma planta, é o que era realmente, né, era legítimo, era o que era legítimo. Então, acho que fica aqui a reflexão no final do dia, né? Eu não tenho a resposta, porque cada parte é uma parte, cada transação é uma transação, por mais que o M&A ele seja sempre alguém comprando, alguém vendendo, toda transação tem a sua
particularidade. Mas eu acho que no final do dia, de novo, não tenho as respostas aqui, mas eu acho que a reflexão temos que começar a fazer esse trabalho de avaliação o mais rápido possível, temos sim que enfrentar essa discussão no início do processo e temos sim que, de fato, desmistificar e meio que abrir o peito para essa discussão, porque senão o remédio ele vai ser amargo, porque senão vai haver uma frustração, senão, de fato, né, a empresa-alvo ela vai perder valor, aí o comprador perde o valor, o vendedor perde o valor. Então, no final do dia, acho que tem um princípio aqui, né, um princípio de getting the deal done. Como é que eu faço para isso? Né? E para isso a gente tem que fazer um trabalho prévio. É uma análise mesmo de sensibilidade, de risco, até onde eu vou, né? gestão e alocação de risco. Então, acho que aqui, para mim, de novo, quanto mais cedo esse trabalho conjunto for feito, menos dificuldade a gente vai enfrentar ao longo do processo. Parece simples, né, como você bem pontuou, mas, enfim, não é. Acho que no final do dia é uma conciliação dos interesses privados e públicos, né? E no final do dia, um pouco do que o Luiz falou, do quanto aquela operação é efetivamente boa para o mercado e não só boa do ponto de vista privado. A gente tem mais um tempinho aqui, eu queria abrir para perguntas da plateia. Fala, Sérgio. Cris, posso só comentar dois pontos claro, que eu gostaria aqui? Desculpa, Sérgio, só vou... Queria pegar carona no que você falou, Cris, que é a diferença do que a gente tutela e do que as partes querem. As partes não querem uma livre... Desculpa, não vou nem falar isso, que aí vai ser delicado, né? Não, aqui, as partes querem um getting deal done, igual a Luciana falou. Eu não quero intervir se não for necessário, mas eu não estou preocupado em getting the deal done. Estou preocupado com o ambiente concorrencial, estou preocupado com a livre concorrência, mas de modo mais amplo, não só naquele caso. E eu acho interessante essa questão, estava comentando com o Rafik aqui, de levar os clientes, levar as partes. Eu acho muito bom, eu gosto de receber. Mas tem um caso muito curioso, que tem até aqui um advogado ou economista que já esteve presente, que teve uma hora que o cliente me tirou do sério. Eu falei, cara, não traga mais o cliente nessa reunião. Se quiser trazer, a gente já indefere já o caso aqui, porque não dá mais, cara, porque assim, ele está tão envolvido emocionalmente, ele já trouxe tudo aquilo para mim. Eu acho melhor agora virem só os advogados economistas. E aí foi engraçado, no final o caso foi aprovado, teve remédios. Passados alguns meses, eu pego o avião para ir para o CAT, para Brasília. Quem eu encontro no avião? Aquele cliente. Aí eu olhei para ele, olhou para mim, obviamente deu risada, né, desse jeito que eu sou. Eu falei, e aí, você gostou dos remédios? Aí ele olhou para mim assim e falou, cara, ainda bem que a gente fechou logo, porque hoje está bem pior, né? Faz parte, né, esse espírito colaborativo, né? Essa parte a gente tem que fazer. Mas uma coisa muito importante que o Rafik mencionou é que, de fato, quando a gente leva os clientes, a gente também se desonera daquela pecha de tipo, nós estamos criando problemas, né, os advogados. Diga, Sérgio. Bom dia. A minha pergunta é quando? Você faz uma análise de viabilidade, chega à conclusão que tem um risco, que o problema está localizado aqui, entro com a operação e já ofereço a solução, ou espero o cansaço da negociação, porque às vezes o cansaço leva à solução, né? Um papel importante do advogado é ajudar o cliente a assimilar a perda, né? A frustração, que ele não vai ter tudo que ele queria, né? Então, quando? Vou primeiro e já tento oferecer a solução, ou deixo o barco correr para resolver lá na frente? Eu acho que é para mim essa, né? Eu acho que o quanto antes, Sérgio, o quanto antes. A gente não barganha, a gente até brinca, até eu lembro de várias vezes discutindo com o Sérgio, com outros conselheiros, no começo me falaram, Luiz, a gente não vai negociar aqui, chegar aqui para colocar lá, a gente vai falar qual que é o problema, vamos esperar vir a solução. Então, o advogado tem esse drive de vamos tirar isso, vamos dar um pouquinho agora depois, mas eu acho que, uma experiência depois de 3 anos de mandato, eu acho que o quanto antes, Sérgio, é melhor. Porque aqui a gente falou times money, né? Perde dinheiro, os concorrentes vão crescendo também, enquanto você está negociando, você não pode implementar. Ainda tem todo o negócio que não pode ter troca de informações sensíveis, toda aquela
Aí começa a gente ir embora das empresas que não querem esperar. Então, por que esperar? Qual o ganho? Então, acho que os advogados das empresas têm que saber muito bem, até aqui eu vou. Vou tentar aqui antes, vou tentar. Eu não acho interessante. Eu acho que quanto mais você for honesto, transparente e colocar, eu vou até aqui, cara, também não vou ficar barganhando. Se não der, não deu. Aí acho que é uma equação, né, de tempo, negociação, que você coloca na mesa, né? Mas a gente acho que o tribunal ele é muito transparente em falar o que ele realmente quer. E não tem essa de camada de negociação, discutir a alíquota. A gente tem sido muito, de modo harmonioso e coletivo, a gente tem sido muito firme nesse ponto de que, acho que é aquele mantra que eu comentei antes, né? Tem problema? Qual que é? Como é que vai resolver o problema? Então, eu acho que essa transparência que a gente também é obrigado a ter também com as partes também, e tentar a gente sempre conversar, não é só um conselheiro que... O conselheiro sempre negocia em nome de todos, né? Ou da maioria, né? Então, a gente tem feito muito esse exercício e a gente tem estado muito unidos, nós temos estado muito unidos nesse sentido. É que existe uma gradação dos problemas, né? Que aí se reflete na gradação das propostas de remédios. Acho que o Luiz vai entender bem isso. Qual é o plano A, o plano B, o plano C e tudo isso e se reflete no contrato e se reflete nas nossas interações com o CAD, né, Sérgio? Nem sempre é tão simples assim. É isso que a gente pode dar, né? Porque podemos dar algumas coisas. Exatamente. Mais alguma pergunta? Bernardo. Diga, Marina. Bom, a minha pergunta também é para o conselheiro. Conselheiro, você falou muito sobre a postura das partes e das empresas, né? Então, que você espera que durante a negociação ninguém retenha informação e que tenha, né, uma postura de boa-fé. E aí, nesse contexto, eu queria entender um pouco como você enxerga as disposições contratuais que tratam de remédios específicos, né? Então, por exemplo, o desinvestimento de uma planta X. Você enxerga isso com alguma suspeita? Então, acha que, por exemplo, as partes colocaram aquela cláusula lá no contrato, mas estariam dispostas a aceitar um remédio um pouco mais amargo? Ou você enxerga isso como uma deferência e abordaria essa negociação de um modo mais favorável? Obrigada. Definitivamente de modo mais favorável. Eu acho que é realmente louvável quando vem num ponto desse que a parte já fala. A gente tem que ver qual que é a melhor planta, qual que vai dar mais condições de rivalidade, dependendo do caso concreto. Mas definitivamente, Marina, eu vejo como muitos bons olhos. A gente fica muito feliz, na verdade, que a gente vê que realmente as partes estão realmente de boa fé, né? As partes estão realmente de boa fé. Obrigada, conselheiro. Bernardo. Oi, bom dia a todos. Era você o economista dessa reunião, não? Não. Acho que não sei. Você lembraria, eu acho. Claro. Não, só um comentário, na verdade, para motivar um pouco mais a discussão. O Hoffman mencionou alguns ingredientes que, de fato, na hora em que se estão sendo exercitados diretamente, são difíceis e demandam tempo para que possam assentar e ser concluídos. Embora digamos, o resultado final, se a gente for olhar o repertório do CAD, é muito próximo de sucesso na implementação, embora tenha havido muitas controvérsias em cada um dos casos, todos os casos complexos, como o nome já diz, são complexos. Mas o que eu queria comentar era, tem alguns ingredientes que se misturam. Que foram mencionados pelo Hoffman. Um é bom senso, né? Eu costumo dizer que bom senso é um ingrediente muito escasso e mal distribuído, né? Então, e a avaliação sobre o que é bom senso das pessoas costuma diferir muito quando a gente está falando um do outro. O seu bom senso, o meu bom senso. A outra questão é o problema concorrencial, né? Também, quando a gente está falando de casos complexos, os problemas, a Cris já falou um pouco disso, às vezes é quase direto identificar aonde está o problema
e do que se trata, mas a sua dimensão, né, ela é muito controversa e sujeita a avaliações, inclusive sujeita a avaliações diferentes por diferentes pessoas. É um colegiado que tem diversidade, que varia, que muda a composição. A própria visão sobre o antitrust varia de acordo com os momentos, enfim. Então, não é algo que esteja dado de antemão. E, para completar, numa situação, como o Rafik até já mencionou, em que não se pode sair, né? E o CAD, no caso brasileiro especificamente, é uma negociação na qual o CAD tem uma upper hand muito forte, né? Porque é praticamente, sobretudo em casos de fusões, muito difícil que haja algum desdobramento judicial. Então, a gente tem ingredientes, digamos, pouco nítidos, né? E tem uma posição muito forte do CAD e as empresas querendo, evidentemente, que o caso seja concluído. Então, digamos assim, o ambiente é um ambiente em que, de fato, na hora em que ele está acontecendo, esses ingredientes, quando em ação, são dramaticamente complexos, difíceis e caso a caso, sobretudo. É só um comentário para motivar um pouquinho mais. É claro que o Hoffman vai ser o primeiro a falar. Claro, um roteiro bem dramático. O Bernardo poderia ser novelista e alguma coisa nesse sentido. Vou fazer o contraponto, Bernardo. Eu não conheço um órgão da administração pública que recebe tanto advogado e economista como o CAD. Eu não conheço um órgão público que tenha uma interação. E eu sempre falo para todos vocês que a gente aprende com vocês, a gente leva em consideração tudo o que vocês falam. Então, despeito da sua novela mexicana aqui, mas pegando carona no que você mesmo falou, que os casos estão aí para comprovar o acerto do CAD, vamos sair de AC, vamos para a conduta, o alto índice de confirmação das decisões do CAD no judiciário. Eu acho que, no final das contas, acho que todos nós aqui, eu sou testemunha de quanto que o CAD é um órgão zeloso, preocupado a despeito de todos esses ingredientes aí. Prefiro olhar o copo bem cheio, o meu copo está quase transbordando aqui, do que olhar ele sem água aqui, porque, na verdade, é o sentimento e são os resultados que dizem por si do que a gente encara aqui. E muito bom, né? Com todos esses ingredientes, dá para vocês cobrarem mais também dos clientes também, né? Luiz, posso eu fazer uma pergunta de leigo? Por favor. Até no espírito do que foi falado aqui várias vezes, da preparação, de como minimizar os riscos do processo, como é que, e talvez para vocês que fazem isso todo dia seja a pergunta mais imbecil, mas a gente faz parte fazer pergunta óbvia. Como é que vocês veem uma consulta prévia e como é que a gente lida com a questão da confidencialidade dela? Quer dizer, uma situação totalmente hipotética. Uma parte está sozinha considerando uma transação, não é interesse, quer dizer, por alguma razão, o aspecto surpresa pode ser relevante, mas ela quer ter segurança de que, se ela der aquele passo, segurança é uma palavra muito forte, mas quer aumentar, fazer a sua lição de casa, né, antes de dar um passo maior e ajudar muito a ter a visão da autoridade no caso. Ao mesmo tempo, tem esse problema de, se a informação vaza ou se torna pública de alguma maneira, pode até inviabilizar a coisa toda. Como é que você vê isso? O que a gente pode fazer? Eu lembro muito de um adesivo que tinha nos carros, que a gente não vê mais, que tinha assim a OAB, SP, e estava escrito: consulte sempre um advogado. Eu acho que essa que é a melhor solução, porque não estou querendo fugir da resposta, longe disso, mas essa parte, essa consulta, essa análise, como isso deve ser feito, essa parte dessa confidencialidade das informações, acho que é um âmbito muito com o advogado, né? Com o advogado concorrencial, com o advogado que está acostumado com essas questões, porque ele pode fazer essa primeira análise, ele pode dar esses primeiros passos. Eu acho que isso se dá num âmbito muito mais com os advogados do que com a autoridade. Aí o próprio advogado vai saber o momento e o modo que ele deve levar isso para a autoridade. Então, eu acho que, tendo uma boa assessoria, tendo enfim, aqui não falta que são bons advogados. Faço isso, sei, já há anos.
Eu estava querendo saber Obrigada, se eu viu, podia Luiz, dar o passo a mais. pela parte que nos toca. Faz non-name basis. Luiz, Aí não funciona. Denise, queria fazer pergunta? Sim, obrigada. Essa pergunta, na verdade, é para os dois, Hoffmann e Luiz Augusto. A gente está procurando aqui uma possibilidade de um ganha-ganha. Eu queria saber como que vocês entendem na possibilidade de um pacote de remédios mais focado em comportamental e não estrutural. Posso começar? Olha, do ponto de vista econômico, e a gente está falando aqui de uma maneira teórica, e sendo bem sincero, o número de casos concretos que eu me aproximei de remédios comportamentais foi relativamente pequeno. Então, é um pouco mais intangível para mim. Mas eu acho que eles são, do lado das partes, seria muito mais, parece muito mais fácil e de muito menos risco, né? Você, para começar, você não depende, em princípio, você não depende de nenhum terceiro para tomar o remédio, né? No minuto que a autoridade fala, o remédio é esse, e você fala, eu aceito, ele está implementado. Ou seja, não é uma questão, meu comentário não foi temporal, mas foi, não depende de mais ninguém. Então eu acho ótimo. Mas eu reconheço, tenho a maior empatia para reconhecer que, principalmente num ambiente onde a gente tem um sistema judiciário complexo, às vezes moroso, e eu não estou culpando ninguém, né? É só uma constatação. Eu entendo que, às vezes, para a autoridade, um remédio comportamental se torna mais difícil. Se a gente olhar os últimos remédios estruturais que o CAD aplicou, a gente vai verificar que eles sempre foram acompanhados, ou na maior parte foram acompanhados de remédios estruturais também. Difícil ter um remédio, um desinvestimento que não haja também uma outra preocupação que acompanhe o desinvestimento estrutural. Não vou falar aqui obviedades, mas a gente sabe que todas as autoridades do mundo preferem os remédios estruturais, porque primeiro você mata ali e evita um ônus enorme para a autoridade antitruste, que é o monitoramento, né? O monitoramento, às vezes, não é nem... A gente até discute se é possível fazer algum tipo de monitoramento. Ele não é tão simples assim. E a gente tem casos aqui, né? A gente tem realmente privilegiado o Fix First, a gente tem preferido realmente o Upfront Buyer, e a gente teve uma discussão recente também sobre o momento da implementação da operação, se deveria ou não aguardar a totalidade dos investimentos. É um tema tá totalmente coadunado com o que a gente está falando. Eu vou lembrar um pouco, quando a gente tem essas discussões, eu brinco muito que a língua, às vezes, oficial do CAD é o inglês, né? Aliás, vocês que falam inglês com a gente o tempo todo também, é uma deferência até aos estrangeiros, a FIC, mas, na verdade, eu brinco muito. Vamos fazer o back to basics. Vamos olhar lá. O que o remédio tem que ser? O remédio tem que ser proporcional à operação. Ele tem que ser coerente com aquele mantra que eu falei de atingir e mitigar aquela preocupação concorrencial. Então, a gente às vezes entra em tantas discussões tudo, mas a gente sempre tem que olhar o básico, olhar a essência daquela discussão que a gente está tendo, para a gente não se perder, porque, enfim, a gente, no final, aprende muito dos setores que a gente atua, todas essas dificuldades, mas acho que é indispensável a gente ter esses princípios, esses guidelines, e acho que ter um guia H é muito bom, o guia de remédios é muito bom para a gente não pesar a mão indevidamente. Eu acho que, se eu puder resumir o que a gente está discutindo aqui, seja transparente, seja colaborativo, seja você autoridade, seja você servidor, seja eu conselheiro, todos nós, no modo de que aquele bom senso de um ou do outro consiga culminar no fechamento daquela operação, desde que não acarrete um efeito anticompetitivo para a livre concorrência. Muito obrigada, conselheiro. A última pergunta, que o Ribas está lá já.
Você já voltou para cá, mas estava lá atrás me fazendo sinais. Cris, bom dia. Cumprimento em seu nome todos os ilustres painelistas e também queria congratular a equipe do Pinheiro Neto pela propositura desse painel, que o tema é excelente. Obrigada, Vicky. Acho que a minha questão vai muito na visão do Luiz e da autoridade, no sentido daquela profecia autorrealizável que você pontuou, em que no contrato a gente meio que coloca o roadmap dos riscos anticoncorrenciais. Mas, por outro lado, na parte 5 do formulário, a gente defende a operação com unhas e dentes e coloca todas as justificativas críveis para a sua aprovação em full. Então, eu queria saber do conselheiro Hoffmann como é que é esse enfrentamento, porque muitas vezes não dá match o que está no contrato em relação ao roadmap. Você faz um exercício prognóstico do pior cenário, mas em contraposição, no formulário, na etapa 5, você coloca todas as suas justificativas para a aprovação da operação. Como é esse enfrentamento na prática? Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta, mas seria como é que é nosso enfrentamento na hora de seguir as etapas do guia, é isso? A inconsistência entre o que está no contrato e o que... É com o contrato? Eu acho difícil de falar, ter uma regra de dizer, a gente segue o guia e analisa o contrato nesse contexto do que são as etapas, né? Eu acho que não sei se eu te respondi ou se eu entendi direito a questão, mas eu acho que é uma análise feita com base na metodologia clássica antitrust de todas as etapas, levando o contrato em consideração e talvez entendendo o racional da operação, entendendo todos esses pontos, né? Acho que vai nessa linha. Entendi. Eu acho que a premissa não é tanto o contrato, mas sim a nossa metodologia, que é super conhecida, e a gente adapta e analisa conforme for. Se for melhor para as partes, aquelas previsões não forem levadas em consideração, melhor, né? Acho que é aquele mantra que a gente tem de a gente ver qual que é a nossa opinião sobre os problemas existentes. Eu queria agradecer muitíssimo aos panelistas, conselheiro, Rafik, Luiz, Luciana. Muito obrigada à plateia, obrigada pelas perguntas. E acho que agora é horário do almoço e voltamos pontualmente às 14 horas. Obrigada.